Todos nós, sejamos evangélicos ou católicos, nós nos identificamos com o cristianismo, nos identificamos com a palavra de Deus, nos identificamos com a fé cristã. Geralmente, quando eu converso com pessoas e pergunto a elas como foi o seu processo de conversão, elas me contam várias histórias. Me contam sobre como elas começaram a frequentar alguma igreja cristã, um acampamento, através do relacionamento com alguém, mas raramente as pessoas vêm conversar comigo sobre Jesus. As pessoas raramente conseguem fazer um link, uma ligação da sua fé cristã com Jesus Cristo. Elas falam, eu comecei a frequentar a igreja desde pequeno, ou eu fui para uma igreja por causa de um acampamento, ou alguém me convidou, ou eu nasci numa igreja. Então, desde pequeno vai se desenvolvendo essa cultura religiosa evangélica. Como foi a sua conversão a Jesus? Porque é muito diferente entre você estar convertido à fé cristã e você estar convertido a Jesus. Existem muitas pessoas que estão em igrejas cristãs, evangélicas ou católicas, e elas são convencidas, mas ainda não são convertidas. Porque existe uma diferença enorme entre você ser convencido e você ser convertido. E a impressão que eu tenho é que as pessoas se convertem à igreja e não a Jesus. Elas se convertem à religião cristã e não a Jesus. Por isso que tem tanta briga para defender qual é a igreja correta. Porque a minha igreja é certa, porque faz um batismo de uma forma, canta músicas de outra forma, e aqueles que não fazem como a gente faz, não são certos. É mais ou menos aquilo que a gente tem experimentado nas redes sociais, Facebook, WhatsApp. Quando vai se falar de política, vocês percebem o rebu que dá. Por quê? Porque no fundo não é saber qual é o melhor candidato. No fundo a gente quer saber o quê? Quem tem a razão. No fundo eu quero convencer o outro de que ele não escolheu da maneira certa. Porque é inconcebível para mim alguém que escolha um candidato que não seja aquele que eu escolhi. No fundo, é inconcebível para mim que alguém siga uma religião que não seja a religião a qual eu sigo. Porque não tem nada a ver com Jesus. E eu não sei onde foi que nós mudamos a direção do Evangelho, mas em algum momento nós transformamos isso que chamamos de Evangelho em receber algo de Deus. Ser cristão, ser evangélico em nosso país envolve isso, receber bênçãos de Deus, ao invés de sermos transformados por Deus. Nós colocamos o foco em sermos abençoados, em vez de sermos transformados para a glória de Deus. E me dá a impressão que, por causa desse falso evangelho de busca de bênção, nós temos muitos crentes desanimados e frustrados. Porque quando eu olho para a minha vida e olho para a vida do outro, alguns parecem ser mais abençoados do que eu. Então parece que Deus prefere eles, ao invés de mim. Quero compartilhar um vídeo com vocês de cristãos na Síria, que talvez não sejam tão abençoados quanto nós achamos que nós somos, mas que amam profundamente a Jesus. Há 7 anos, a Síria vive as consequências de uma guerra. Mais de 6 milhões de pessoas estão deslocadas dentro do próprio país, e outras 5,6 milhões já buscaram refúgios em outras nações. Ninguém estava preparado para a guerra e muitas pessoas perderam tudo. Perderam, inclusive, suas casas e não tinham como se sustentar. Ainda assim, muitos permanecem e lutam para reconstruir suas vidas. Zafir é um dos cristãos que ficaram na Síria após a guerra. Ele também foi afetado pelos conflitos. Era muito difícil conviver com os bombardeios. Aconteceram 2 ataques aqui no meu prédio e milhares na rua, foram incontáveis. Mas nós cremos em Deus e nós continuamos firmes na fé. Nós orávamos como
como família, e nós íamos à igreja, mesmo com risco de novos incidentes. Junto com parceiros locais, a Portas Abertas tem construído centros de esperança para ajudar as famílias a se manter. Hoje, Zafir e o grupo de jovens de sua igreja fornecem ajuda emergencial para mais de 150 famílias. Quando nós vemos sofrimento, nós podemos olhar para Jesus e lembrar que precisamos ajudar as pessoas. Não só observar a situação delas e orar, mas também agir. Quando nós agimos, nós ajudamos. Essa é a nossa missão. Minha esposa me ajudou muito e algumas vezes, quando pensávamos nos nossos filhos, nós chegamos a pensar em sair do país, mas nós oramos e então continuamos indo para a igreja e nós percebemos que não podemos simplesmente ir embora, porque nós amamos o nosso país e a nossa missão é ajudar o povo daqui, então nós continuamos. Apesar de parecer que a guerra não está mais em Alepo, muitas famílias ainda encontram dificuldades diante da pobreza e nós queremos continuar e ajudar essas famílias e graças ao seu suporte e também às suas orações, nós podemos continuar aqui e nós agradecemos muito por isso. Muito obrigado a você. Assim como Zafir tem ajudado mais de 150 famílias em Alepo, a sua doação pode levar socorro a muitos cristãos que enfrentam o desafio de recomeçar na Síria. Mantenha centros de esperança vivos. Doe. Nós temos falado muito sobre missão e propósito. Qual é a sua missão de vida? Qual é o seu propósito de vida? Deus criou cada um de nós com uma missão, com um objetivo. E Zafir encontrou a missão dele. Em meio ao sofrimento, ele identificou que ele precisava ser uma resposta de Deus ao sofrimento humano. Percebe a diferença? Num meio onde o evangelho, o cristianismo é um cristianismo que pede apenas bênçãos para si, nós temos cristãos ao redor do mundo que estão tentando ser a bênção de Deus na vida de pessoas. Nós vamos meditar na palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 27. Quero pedir que você abra a sua Bíblia, seja ela modelo físico tradicional, seja nos aplicativos, e que você mantenha a Bíblia aberta, porque depois da leitura, enquanto refletimos nos versículos, vamos retornar sempre à palavra de Deus. Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 27. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Algumas traduções, perder a sua alma. Ou o que o homem poderá dar em troca de sua vida? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Amém. A palavra de Deus, ela nos ensina que houve um momento na história humana em que houve essa tal de queda. Adão e Eva desobedeceram a Deus, e em função disso toda a humanidade está caída, está afastada de Deus, distante de Deus. E é muito interessante que na narrativa bíblica a gente percebe isso, que a partir desse momento de desobediência assumimos uma postura na qual nós achamos que não precisamos de Deus em nossas vidas. E uma das formas da gente identificar isso é exatamente a religião. A religião é toda a tentativa humana de não precisar de Deus, porque eu posso ser o meu próprio salvador. Se eu for um bom menino, se eu for uma boa menina, eu posso salvar a mim mesmo, eu posso merecer o céu. Isso é um engano. E é muito interessante que no meio evangélico a gente é ensinado e a gente incentiva as pessoas a orarem aceitando Jesus. Só que é engraçado porque mesmo aceitando Jesus, as pessoas continuam irritadas, frustradas, individualistas, ciumentas, orgulhosas,
competitivas do mesmo jeito ou até pior do que eram antes de aceitar Jesus. Porque aceitar Jesus, de novo, é um pensamento religioso, evangélico, mas não bíblico. É Ele quem nos aceita. É Ele quem vem até nós. É Ele quem estende salvação. Por isso é graça, não depende de nós. Mas nós continuamos caídos, continuamos reféns desse mundo, continuamos reféns dessa mentalidade caída. E nós então percebemos que o nosso mundo é um mundo completamente caído. A queda, ela não apenas conduziu o ser humano a cair na sua relação com Deus, mas a queda proporcionou um rompimento total na relação da humanidade com Deus. Olhe para mim, por favor. A partir desse momento que o ser humano começa a se desenvolver a partir do pecado, tudo começa a ficar quebrado. O mal que existe em nosso mundo é apenas o bem quebrado. E o egoísmo é o amor quebrado. Olhe bem para mim. Amor, ele precisa necessariamente ter alguém fora de mim para que seja amor. Eu preciso entregar aquilo que eu tenho de melhor para alguém. Mas desde que nós nascemos, nós não conseguimos desenvolver essa atitude altruísta. Nós somos essencialmente egoístas. Nós pensamos apenas nos nossos direitos, naquilo que a gente sente, naquilo que a gente gostaria. E eu acho muito engraçado quando a gente fala para o outro, eu amo você. Porque o que a gente está falando na verdade? Eu preciso de você. E há uma diferença enorme entre eu amo você e eu preciso de você. Porque quando eu digo eu amo você, deveria significar o seguinte: eu quero tanto você do meu lado que eu estou disposto a me entregar em tudo que você precisar. Mas quando nós falamos eu amo você para o outro, nós estamos dizendo isso: eu quero tanto você do meu lado que eu preciso que você não saia de perto de mim, que você atenda às minhas necessidades. Um amor que não é focado no outro, mas é focado em si mesmo, não é amor, é egoísmo. Por isso, tantos exemplos de crimes passionais. Por que homens matam suas companheiras? Porque eles não querem perder elas, eles não querem amá-las. Eles querem ter posse sobre elas. Então eles não sabem se relacionar no campo do amor. E em nosso mundo não há amor, porque todos nós somos egoístas. Só vê um bebê. Quando um bebê nasce, ele tem naturalmente essa inclinação. Ele quer alguém que atenda aos seus anseios, às suas necessidades. Precisa ter alguém perto dele para cuidar dele, para embalar quando ele estiver cansado, para dar o alimento, para limpar das sujeiras. Mas esse bebê cresce, e quando ele cresce se torna um adolescente. O que acontece com o adolescente? O que ele precisa? De alguém que esteja perto, para arrumar o quarto, para dar de comer, para limpar as sujeirinhas que ele faz. Não importa, todo ser humano é inclinado apenas para si mesmo, para o seu egoísmo. E o engraçado é que alguns adultos crescem, mas continuam bebês ou adolescentes. Eles não conseguem romper esse pensamento egoísta. E é por isso que em nossas relações, muitos se sentem ofendidos. Sabe por quê? Porque eu esperava mais dos outros. Eu esperava que alguém me amasse do jeito que eu precisava ser amado. E as nossas relações se tornam fragilizadas. Alguém pode ler para a gente, por favor, os versículos 24 e 25 do Evangelho de Mateus? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor em mim, achará. Muito obrigado, Dinalva. Quando a gente ouve que cada um tem que tomar a sua cruz, algumas pessoas imediatamente já fazem o cálculo. Cruz é o casamento.
Essa é a cruz que eu tenho que carregar. Vocês riem, mas é verdade. Eu já ouvi mulheres dizendo assim: a cruz que Deus deu para mim é o meu marido. Meu marido é a minha missão de vida. Lamento. Não é, não pode ser. Ou maridos que pensam isso: a minha cruz é a minha esposa. Eu tenho que carregar esse fardo o resto da minha vida. Tem alguns que acham que cruz é uma doença crônica. Alguns pensam que cruz é a sogra. Em alguns casos é. Mas nem sempre. A gente até fala: essa é a cruz que eu tenho que carregar. Mas cruz não tem nada a ver com pessoas difíceis no seu caminho. Não, a verdade tem sim. Tem a ver com pessoas difíceis no seu caminho. Tem a ver com você. Tem a ver com você difícil. Porque o Evangelho, eu não sei quando que isso aconteceu, nesse falso cristianismo, nesse fake cristianismo, nós fomos ensinados que existimos nessa relação com Deus para receber algo dele e não para sermos transformados de dentro para fora. E aí nós não somos ensinados que tomar a cruz é um caminho de morte e estamos morrendo dia a dia para podermos então viver. Porque não tem nada a ver com aceitar a Jesus. Tem a ver com você se render a Jesus. Você entregar a sua vida a Jesus. Preste bem atenção. Você entrega tudo o que você era para que tudo o que Ele é se torne vivo em você. Você entrega tudo o que você era para que tudo o que Ele é se torne vivo em você. Seguir Jesus significa viver a minha vida de tal maneira que Jesus viva a partir de mim e as pessoas tenham um encontro com o Salvador, apesar de mim. De alguma forma, a gente transformou a experiência de nascer de novo com uma oração que nos qualifica para o céu, em vez de uma experiência que nos restaura a verdade de por que estamos neste mundo. Você não está neste mundo de passagem. Você não está neste mundo para ter experiências fantásticas, embora isso aconteça. Você não está neste mundo para conhecer pessoas, amar e ser amado. Você e eu estamos neste mundo por causa de Jesus, por Ele e para Ele, para sinalizarmos a imagem de Deus neste mundo caído. Neste mundo onde o mal é o bem quebrado e o egoísmo é o amor quebrado. A gente dá tanta ênfase ao tomar a sua cruz que a gente não presta atenção ao convite de Jesus antes. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e então tome a sua cruz. O falso evangelho ensina: reafirme a si mesmo, peça os seus direitos, clame, reivindique, determine, você é filho do rei. Nós somos o centro nesse falso evangelho. Mas tomar a cruz tem a ver com você negar a si mesmo. O versículo 25 diz isso: quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. E o que eu mais percebo nesse nosso mundo tão lindo é gente perdida na sua história. Gente que não consegue vencer os traumas do passado. Gente que se perdeu em relações truncadas, em situações difíceis. E aí a gente começa a tentar encontrar culpados para isso que não está bem ajustado dentro da gente. Porque o problema nunca está fora da gente, o problema está dentro. Percebam que a dica de Jesus não é: quem quiser seguir a mim, negue o seu pai, negue a sua mãe, negue a sua história de vida, negue o seu passado, negue a si mesmo, os seus direitos, aquilo que você acha que deveria e merecia. João Calvino, ele costumava escrever assim nos seus livros: o coração humano é uma fábrica de ídolos. E nós começamos então a criar um Deus deturpado. Não um Deus a quem devemos seguir, mas um Deus que existe para nos servir.
Somos ensinados que nessa relação cristã, Deus existe para atender às minhas demandas. Deus existe para curar os meus traumas. Deus existe para curar as minhas feridas. Deus existe para fazer o bem para mim. Mas nós não somos ensinados de que Deus quer nos transformar de dentro para fora. Porque você entrega tudo o que você era, para que tudo o que Ele é se torne vivo em você. Alguns passos apressados indicavam a aflição do coração. Não podia ser verdade. E com a respiração ofegante, as palavras tropeçavam entre os seus dentes. Vovô, é verdade que você vai morrer? Perguntava o atônito neto de 10 anos de idade. Nessa fase da vida, a gente ainda não foi atropelado pelas duras realidades da existência. Onde você ouviu isso, meu querido? O tom de voz do carinhoso avô dava a sensação de pegar o aturdido coração do netinho e colocá-lo em seu colo. Eu estava ouvindo o papai e a mamãe conversarem, dizendo que um dia todos morrem. Nesse momento, o avô se ajoelha perto do neto para falar-lhe na mesma altura. Afinal, quando corações estão próximos, não há necessidade de gritos. Tem gente que está fisicamente tão próximo, mas emocionalmente tão distante, que mesmo na proximidade física, um grita com o outro. A verdade, meu neto, continua o avô, é que a vida brota da morte. Como assim, vovô? Você vai morrer para viver? E com aquela gargalhada que emerge como uma onda gostosa do fundo da alma, o avô continua. Um dia eu morrerei, todos nós morreremos, meu neto. Mas isso não quer dizer que seja algo ruim. E caminhando para o quintal da casa, ele foi até uma macieira e, pegando uma maçã sem tirá-la do pé, ele pergunta ao neto: esta maçã que ainda está na macieira, ela está viva ou está morta? E o neto responde: ela está viva? Sabe aquela resposta duvidosa que a gente costuma dar, tentando entender o que se passa? E o avô responde: sim, ela está viva. E quando eu arranco do seu lugar de vida, ela está viva ou está morta? E o próprio avô responde: ela morre para brotar a vida. Quando eu me alimento da maçã que precisou morrer, ela se torna vida na minha vida, me dando a força que eu preciso. Quando essa maçã cai da árvore e não é comida por ninguém, da mesma forma ela morre, mas as suas sementes se tornam vida para a terra para surgir algo maior do que ela, uma árvore. E é assim na vida, meu neto. Se não morrermos para nós mesmos, não plantaremos novas sementes na terra do coração das pessoas que estão próximas a nós. Ou nossas vidas alimentam os outros como a maçã, ou as nossas sementes fazem surgir algo maior do que nós mesmos. Por quê? Maçã que teima em permanecer na macieira apodrece até não ter nada mais a dar. A vida é uma corrida de longa distância, uma maratona. Estamos todos correndo atrás de algo, de algum prêmio. Do que você está correndo? Qual é o prêmio que você quer? O que você espera alcançar? Quando você completar a sua corrida, o que vai deixar você completamente satisfeito e saber: eu fiz o que eu deveria ter feito? Alguém pode ler o versículo 26 para a gente? Mateus 16, 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Muito obrigado, Eunice. No texto em grego, a palavra ali é psique, psicologia. Só que para os gregos, psique não era alma. Os gregos não tinham essa compreensão de alma como nós temos hoje, ocidentais modernos. Alma, para os gregos, tem a ver com consciência de vida. Por isso a pergunta de Jesus: o que você dará? Se você conquistar todo mundo, que consciência você trará à sua existência? Essa é a pergunta de Cristo. É como se ele estivesse perguntando assim às pessoas: se você é uma maçã, quando você for colhido da macieira,
Que fruto você dará? Você terá trazido vida para outras pessoas? Ou você cairá no chão para produzir algo ainda muito maior do que é a sua vida? Psirrê faz parte da mitologia grega. Eu achei tão linda a história. Psirrê era uma mulher, uma mortal, muito linda. E o deus do amor se apaixonou por ela. Só que Afrodite, a deusa do amor, ficou com ciúmes e mandou então que ela fosse morta. Só que o deus do amor não conseguiu matar. Então ele pegou Psirrê, escondeu ela e começou a se relacionar com ela. Mas para não assustá-la, eles se relacionavam apenas no escuro. Um dia a família de Psirrê foi visitá-la no castelo onde ela vivia com Eros, o deus do amor. E as irmãs ficavam preocupadas, pensando assim, será que você por acaso não casou com um monstro? Porque ele não quer se revelar para você. Vocês só se encontram na escuridão. Então ela ficou assustada. E na próxima vez que ela se encontrou com o Deus do amor, ela pegou uma lamparina, aquela feita de óleo e vela. E então, sem querer, ela queimou o Deus do amor. E o Deus do amor saiu fugindo, dizendo, o amor não suporta o sofrimento. Então ele se afastou dela e ela passou o resto da sua vida tentando encontrar o amor da sua vida. Psique tem a ver com isso, compreensão de vida, a tentativa de encontrar um propósito, e esse propósito está vinculado ao amor, não ao egoísmo. Eu não posso procurar alguém que tente satisfazer as minhas necessidades, porque eu existo para servir assim como a maçã. O foco não é sermos abençoados, o foco é seguirmos a Cristo, para que Ele viva através de nós e as pessoas e o mundo ao nosso redor sejam transformados. Você entrega tudo o que você era, para que tudo o que Cristo é se torne vivo em você. Alguém lê o versículo 27, por favor. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Isso, obrigado, Vitória. Somos salvos pela graça. Não há nada que possamos fazer para sermos salvos. Nós nos entregamos a Cristo. Respondemos à graça. Mas há algo que nós prestaremos conta diante de Deus. A vida que vivemos aqui. Se nós vivemos uma vida apenas pautada no egoísmo, apenas desejando bênçãos para nós, buscando os nossos próprios interesses, sem querer contribuir com ninguém, sem querer contribuir com mudança alguma, nós prestaremos conta disso a Deus. São os famosos galardões, as recompensas que receberemos, e cada um receberá uma recompensa diferente no céu. Mas nós somos salvos pela graça. Mas devemos viver essa vida de tal maneira que Cristo se evidencie em nós. Deixa eu contar um segredo. A sua vida nesse planeta não tem nada a ver com você. A sua história de vida não tem nada a ver com você. A sua vida tem a ver com Cristo. Ou Cristo vive através de você, ou você cairá no erro de ser apenas um religioso, frequentador de igreja. Você corre o risco de ser essa maçã que não quer sair da macieira, nem para alimentar, nem para produzir algo maior do que ela. Você apodrecerá. Quero encerrar com um último vídeo. Um bebê. Ele chorava e ninguém conseguia acalmá-lo. Os familiares vão tentar socorrê-lo, o pai, a avó, e ninguém consegue acalmá-lo, até que a mãe consegue acalmar ele. E vocês terão uma surpresa quando virem como que a mãe foi acalmar esse bebê.
de egoísmo, mas uma vida de serviço. E através da nossa doação, Cristo viva através de nós para mudar a realidade de gente que sofre. Eu quero orar por mim e por você, para que Deus nos livre desse egoísmo que tem cegado tantas pessoas. Você pode fechar os seus olhos e abrir o seu coração.